Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Transmissão essa que ocorre simultaneamente com o Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Estamos começando hoje com um pequeno atraso por problemas técnicos. Queria pedir desculpas, mas agora 10 horas e 3 minutos, iniciando essa edição desta segunda-feira. E ao meu lado aqui está o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, manhã de céu aberto, né? O sol apareceu, um dia bonito aqui em São José dos Campos. Ao vivo você vê imagens da Avenida Cassiano Ricardo. E nessa edição você acompanha aí os detalhes, né, do tempo, enfim, para toda a nossa região. Nos destaques da edição dessa segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018, você confere que o presidente eleito Jair Bolsonaro recebe hoje a diplomação que confirma o resultado das eleições. E ontem, Ricardo Salles foi anunciado no Ministério do Meio Ambiente, fechando aí o primeiro escalão do futuro governo. O Ministério Público planeja força-tarefa para investigar relatos de abusos sexuais contra o médium João de Deus. Caminhoneiros interditam trechos da rodovia Presidente Dutra, aqui no Vale do Paraíba, durante a madrugada de hoje. O sindicato afirma que manifestação foi organizada por motoristas independentes. E um laudo aponta risco significativo de incêndio em uma comunidade que fica aqui na região do Banhado, em São José dos Campos. Em Jacareí, Tribunal de Justiça rejeita o recurso da Prefeitura e mantém suspensa o plano diretor na cidade. O governo do estado abre edital para a concessão do Parque Estadual de Campos do Jordão. E no esporte, finalmente temos um campeão das Américas. Na prorrogação, o River vence o Boca e é o tetracampeão da Libertadores. Estes e outros destaques dentro de instantes. E retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, eu gostaria que você comentasse, participasse, interagisse conosco, deixando aí nos comentários das transmissões do Facebook da SP-Rio+, do Jornal Vale. E lembrando que o conteúdo também está ao vivo, né? Esse jornal está ao vivo no nosso site, spriomais.com.br. Nós iniciamos aqui a edição de hoje e falando sobre o presidente da República eleito, né, o Jair Bolsonaro, que retorna hoje a Brasília para a cerimônia de entrega do diploma do Tribunal Superior Eleitoral, que confirma o resultado da eleição deste ano. A chamada diplomação é uma cerimônia que atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo a partir de janeiro do ano que vem. O evento está marcado para as 4 horas da tarde no plenário do tribunal. E ontem, por meio da conta no Twitter, Bolsonaro anunciou o ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Ricardo de Aquino Salles, como futuro ministro do Meio Ambiente. Salles é o 22º e último ministro a ser anunciado para o futuro governo. Ricardo Salles foi secretário estadual do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin. Ele também foi secretário particular de Alckmin. Então, filiado ao PP, Salles assumiu a secretaria em julho de 2016, após o partido apoiar a candidatura de João Dória à Prefeitura de São Paulo. Ele deixou o cargo em agosto de 2017. O novo ministro do Meio Ambiente é réu numa ação de improbidade administrativa movida por 4 promotores do Ministério Público de São Paulo. Eis a questão. O novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, parece estar mais alinhado ao agronegócio do que ao meio ambiente. Por caminhos tortos, teremos o meio ambiente subordinado ideologicamente aos capitães do agronegócio. Protestou-se contra a unificação dos ministérios e o governo Bolsonaro quase conseguiu driblar a opinião pública com essa escolha. Ricardo Salles foi diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. A Sociedade Rural Brasileira chegou a indicá-lo para o Ministério em carta enviada a Bolsonaro, como informa o Bruno Blecher, o diretor de redação da revista Globo Rural. Os ruralistas comemoraram
Entre aspas, Salles poderá conciliar interesses do produtor rural pelo aumento da produtividade com as questões ambientais de forma objetiva, com prioridade ao respeito às leis e às instituições. Uma indireta ao IBAMA e ao MST. Ricardo Salles foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo nas últimas eleições. Não conseguiu se eleger. É um dos criadores do movimento Endireita Brasil. A radicalidade de seu discurso antipetista se afina completamente à de Bolsonaro. Durante a campanha, ele chegou a sugerir grosseiramente munição de fuzil contra as pragas do javali, contra a esquerda e o MST. Vale a pena ressaltar que Salles é réu por improbidade administrativa, como já vimos, justamente numa questão ambiental. Ex-secretário de Meio Ambiente de Geraldo Alckmin, então indicado pelo PP, foi acusado de esconder alterações em mapas do zoneamento ambiental do rio Tietê. Em resumo, é acusado de modificar planos de manejo em benefício de grupos econômicos. Foi forçado a pedir demissão. Eis o novo ministro da Agricultura, ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Ontem, Jair Bolsonaro também voltou a falar sobre o relatório da COAF, né, que aponta movimentação financeira suspeita de Fabrício José Carlos de Queiroz, que é ex-motorista do filho dele, o Flávio Bolsonaro. O relatório aponta que as movimentações nas contas de Fabrício chegaram a mais de R$ 1.200.000 ao longo de um ano e considerou aí as movimentações suspeitas. Na última sexta-feira, o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, confirmado para a Casa Civil, disse em São Paulo que há setores que tentam destruir a reputação do presidente eleito Jair Bolsonaro e que é necessário separar o joio do trigo. Lorenzoni se irritou com jornalistas durante uma entrevista coletiva em evento em São Paulo. A afirmação foi uma resposta a esse relatório do COAF. Onyx participou de um encontro com empresários na capital paulista. Em discurso durante o evento, ele reafirmou o compromisso do governo de Bolsonaro com investidores brasileiros e estrangeiros e prometeu melhorar a eficiência da máquina pública. Ainda durante o discurso aos empresários, disse que parte da imprensa cria um clima de terceiro turno nas eleições, com excesso de críticas ao governo eleito, e pediu uma trégua. Depois do evento, o futuro ministro da Casa Civil concedeu entrevista coletiva e voltou a dizer que não teme as investigações sobre Caixa 2 durante campanhas eleitorais. Onyx se irritou quando foi perguntado sobre a investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentação financeira atípica de um ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito. Eu estou respondendo ao senhor. O presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não temo a verdade. E nós vamos trabalhar com a verdade. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora, não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o COAF no mensalão? Aonde que estava o COAF no petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Pessoal, amigo, muito obrigado. Eu sou um investigador? Não. Como é que eu vou saber? Qual é o dinheiro que foi? Nós temos que sair. Qual é o dinheiro que foi? Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? E não tem a menor relevância essa pergunta. Lamentável essa cena. Não, na verdade, ele se equivoca aí, porque o COAF foi decisivo nas questões do mensalão, sim. Né? Através do COAF pôde-se perceber movimentações esquisitas. Né? Então não é verdade que o COAF só está agindo agora com o Bolsonaro. O COAF foi um momento importante, né, para todos os esquemas aí de corrupção. Expliquem, né? Da onde surgiu esse dinheiro, para quem foi esse dinheiro. Tá mal explicado. Eu acho que essa semana ainda tem muito pano para manga nessa questão, né? Não é só dizer assim, não, foi empréstimo, foi pouco dinheiro. Não interessa. Interessa saber a origem desse dinheiro e para onde ele foi. Uma força-tarefa do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil prendeu na manhã de hoje, agora há pouco, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.
Ele foi denunciado por desvio de mais de 10 milhões de reais da verba de transporte do município entre 2014 e 2018. A investida é um desdobramento da Lava Jato lá no Rio. O prefeito de Niterói é apontado como um líder de esquema que cobrava das empresas de ônibus consorciadas do município 20% sobre os valores de reembolso da gratuidade das passagens. O benefício é concedido a alunos da rede pública de ensino, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais. Não salva ninguém. O Rio de Janeiro está um caos. A intervenção federal em Roraima começa oficialmente hoje e segue até o dia 31 de dezembro. Por ordem do presidente Michel Temer, o governador eleito será o interventor nesse período. A intervenção federal no estado foi aprovada no último sábado pelos Conselhos da República e da Defesa Nacional, após uma reunião com o presidente Michel Temer. Por lei, esses conselhos têm de ser consultados diante de uma intervenção. Roraima enfrenta uma crise social devido à chegada dos venezuelanos ao estado e outra crise no sistema prisional. O Ministério Público informou que deve fazer uma força-tarefa para ouvir todas as mulheres que denunciaram terem sido vítimas de abuso sexual pelo médium João de Deus. Após os relatos exibidos pelo programa Conversa com Bial, da TV Globo, e pelo jornal O Globo, 25 outras mulheres relataram nas últimas 48 horas terem sofrido o mesmo tipo de crime. A defesa dele nega as acusações. Os abusos teriam ocorrido desde a década de 80 até outubro do ano passado. O Ministério Público de Goiás informou que já existiam denúncias contra João de Deus desde 2010. Em 2012, ele chegou a ser julgado por abuso sexual, mas foi inocentado por falta de provas. A Polícia Civil de Goiás também investiga o médium por violência sexual. A gente pode traçar um paralelo aí com aquele... Abdelmaci, né? O Abdelmaci, né? Que também foi, de certa maneira, protegido aí pela imprensa e as vítimas não tinham coragem de denunciá-lo. Né? A seguir, caminhoneiros interditaram a Dutra durante a madrugada aqui na região e o Tribunal de Justiça rejeita o recurso da Prefeitura de Jacareí e mantém o plano diretor suspenso na cidade. Agora são 10 horas e 15 minutos, o Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e caminhoneiros fizeram protestos e chegaram a bloquear, a interditar a Dutra na madrugada de hoje, no trecho aqui do Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as mobilizações aconteceram em um trecho em Pindamonhangaba e em 2 pontos em Jacareí. Segundo a PRF, os caminhoneiros liberaram a rodovia no trecho cerca de 1 hora depois, no trecho ali de Pinda, 1 hora depois aí do início da interdição, após negociações. Os manifestantes seguiram aí para um posto às margens da via, onde permaneceram pelo menos até o começo dessa manhã. Neste momento a Dutra está tranquila, o tráfego está normal, mas durante a madrugada foi bastante tenso essa negociação entre caminhoneiros e a Polícia Rodoviária Federal. O Sindicato dos Caminhoneiros do Vale do Paraíba informou que não organizou ou tenha participado desse ato e que as manifestações foram realizadas por motoristas independentes. A Polícia Rodoviária Federal não informou o número de manifestantes nesses protestos durante a madrugada. O fato é que o governo tem que ficar em alerta, porque esse é um sinal, é um sinal de que tem alguma coisa errada e a gente está sempre preocupado que se repita o que aconteceu este ano, E o Tribunal de Justiça optou por manter a decisão de primeira instância que suspendeu a tramitação da revisão do plano diretor em Jacareí. A decisão do tribunal ocorreu após o município ter apresentado recurso contra a decisão de primeira instância na ação ajuizada pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, isso em novembro. Na ação conjunta, os 2 órgãos apontaram problemas aí como a falta de participação popular na comissão de estudos sobre a revisão e no período de realização das audiências públicas.
que foram desenvolvidas durante 20 dias no mês de outubro, mês em que ocorreram os 2 turnos das eleições presidenciais deste ano. A liminar que suspendeu a tramitação do projeto foi concedida pela Justiça de Jacareí no mês de novembro. A decisão do TJ confirma a liminar da Justiça de Jacareí. Para o defensor público, Bruno Miragaia, uma das maiores falhas da revisão ocorreu por uma parcialidade no processo. Ele afirmou que foi feito um procedimento muito mais técnico do que democrático e, dentro desse técnico, o defensor público também afirma que o plano diretor foi muito mais montado pelos empresários e industriais do que para a população em geral. Em uma recente entrevista à TV Câmara, lá de Jacareí, o prefeito Isaías Santana refutou qualquer irregularidade nesse procedimento. Laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros apontou que há riscos e um risco iminente de incêndio no Jardim Nova Esperança, que é uma comunidade que fica na região ali do Banhado, uma área que é cartão postal aqui em São José dos Campos. Os principais pontos apresentados são os materiais usados para a construção das residências, a ausência de separação entre as edificações, ligações elétricas irregulares e precárias e também o grande acúmulo de lixo. A avaliação foi solicitada pela Prefeitura de São José dos Campos, que faz uma ação ofensiva para tentar tirar as famílias daquele local, que é alvo de frequentes incêndios na região ali de vegetação. No final de novembro, a Defensoria Pública entrou na Justiça com uma ação contra a Prefeitura, pedindo o fim dessa ofensiva. O governo do prefeito Felício Ramute mantém o projeto que oferece a cerca aí de 450 famílias uma verba para a demolição da casa e mudança que somam R$5 mil, além do aluguel social, que está em R$700 por mês. A Defensoria, no entanto, afirma que o Poder Executivo, a Prefeitura, tem agido no sentido de eliminar a comunidade criada na década de 30. O governo estadual abriu na última semana o edital para concessão do Parque Estadual de Campos do Jordão. A empresa vencedora poderá explorar atividades econômicas e de lazer no espaço. Atualmente o local é administrado pela Fundação Florestal ligada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A escolha da empresa que vai gerir o espaço será feita pela maior oferta financeira, sendo que a oferta mínima para a ocorrência é de R$8.800.000, sendo 558 mil para a outorga e o restante para investimentos na área. A concessão é de 20 anos, podendo ser prorrogada por mais 10. O governo do estado ainda quer estender esse projeto de concessão na região para o núcleo Santa Virgínia, em São Luís do Paraitinga, e o Parque Estadual de Ilhabela. O Parque de Campos do Jordão seria um modelo para ampliar esse pacote de concessões futuramente. A Prefeitura de São José dos Campos informou que ruas do centro da cidade poderão ser fechadas para desafogar o trânsito nas vias. Até o dia 23 de dezembro, a Rua Rubeão Júnior, no trecho entre as ruas do Rui Dória e 15 de novembro, assim como o acesso a Sebastião Húmeus pela Avenida São José, poderão ser fechados momentaneamente. Agentes de trânsito acompanharão todos os bloqueios para orientar esses condutores. De acordo com a administração, o objetivo é desafogar o trânsito na região central da cidade, que aumenta nessa época do ano por conta das festividades. Agentes de trânsito acompanharão todos esses bloqueios para orientar os condutores. Além dos fechamentos temporários, outros pontos foram elencados para a atuação dos agentes de trânsito, tanto para auxiliar na travessia de pedestres, como também para facilitar a circulação de veículos, segundo a Prefeitura. Toda a operação poderá ser alterada de acordo com a necessidade. A lista das ruas que serão interditadas está no site da Prefeitura, que é o sãojosédoscampos.sp.gov.br. Bom, no clima de Natal, uma árvore de 9 metros de altura foi colocada na Praça da Baleia, lá em Ubatuba. A árvore é feita com lixos recolhidos do mar, na cidade do litoral norte de São Paulo. Você está vendo as imagens aí. A intenção da árvore é conscientizar a população sobre os danos ambientais causados pelo descarte ilegal de lixo na praia. Segundo o Instituto Argonauta, todo o material foi coletado durante esse ano.
foram cerca de 9 toneladas de lixos do mar e das areias das praias de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Entre os materiais aí que foram recolhidos para fazer essa árvore, podem ser vistos chinelos, garrafas PETs, boias, enfim, escova de dente, e também tem muita bola aí de enfeite natalino. Além também de redes de pesca usadas em uma retirada do corpo de uma baleia. Então, ou seja, é uma iniciativa interessante aí para justamente conscientizar as pessoas dessa questão de preservar o meio ambiente, né? Quando você vai curtir a sua prainha, né? Nesse no litoral norte, as praias lindas que nós temos, tem esse respeito, né, com a natureza aí, você vê o acúmulo do lixo, o que proporciona. Acabou gerando algo bonito, mas para conscientizar realmente desse descarte ilegal e desse descarte irregular de lixo no litoral norte. Falando em árvore, também foi inaugurado uma árvore aqui na Urbanova, entrada da Urbanova. É uma primeira vez que isso acontece. Muito bem. Bom, uma notícia até interessante para você que, né, fica ligadinho aí com relação à economia, e tem muita gente que caiu na malha fina, né? A Receita Federal liberou agora há pouco as consultas ao 7º e último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas aí de 2018. Esse lote também está incluindo as restituições residuais de 2008 a 2017. Ao todo serão pagos mais de 319 milhões de reais a mais de 151 mil contribuintes no dia 17 de dezembro. Desse total, 193 milhões referem-se ao 7º lote desse imposto de renda de 2018, que irá contemplar aí 100.690 contribuintes. Quem não aparecer em um desses 7 lotes, né, está automaticamente na malha fina do leão. Segundo o órgão, 628 mil contribuintes estão nessa situação. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, teve uma queda de preços de 0,21% no mês de novembro. O mês de novembro registrou deflação de 0,21% na comparação com outubro. O número é inferior ao de novembro de 2017. No acumular do ano, a taxa ficou em quase 3,6%. E nos últimos 12 meses foi pouco mais de 4%. A deflação de novembro foi puxada pelos preços da energia elétrica e dos combustíveis. No primeiro caso, houve queda de cerca de 4% nos preços, com a mudança da bandeira tarifária, que estava vermelha e passou a ser amarela. Quanto aos combustíveis, houve redução de 2,42%, puxada principalmente pela gasolina. O IPCA analisa 9 grupos de produtos e atividades. 5 tiveram queda nos preços: habitação, transportes, vestuário, saúde e cuidados pessoais e comunicação, educação, alimentação e bebidas, artigos de residência e despesas pessoais tiveram alta. E um projeto em São Paulo tenta conscientizar as pessoas sobre a importância de evitar as notícias falsas, as chamadas fake news, que tanto bombaram aí nas eleições, né, nas últimas eleições, e que se espalham, né, nas redes sociais e em aplicativos. A ideia é fortalecer o senso crítico e facilitar o acesso à informação de qualidade. Uma carreta montada num dos lugares mais movimentados de São Paulo. Nela, orientações sobre como evitar a propagação de um fenômeno tão recente e já tão familiar, as notícias falsas ou fake news. É algo que, se você não souber realmente apurar, né, a fonte da informação, né, não conseguir ter o discernimento se ela é real ou não, ela pode manipular, né, e criar uma imagem falsa ou até mesmo uma decisão importante, como é uma eleição, baseado em notícias que são falsas. Então, trabalhar essa base é muito importante. Na carreta se aprende de forma prática e lúdica sobre como evitar que as mentiras se espalhem. Nos murais, informações e dicas, além das notícias falsas que mais rodaram o Brasil e o mundo. Política, saúde, mundo das celebridades e até futebol, tema deste debate. Tudo pode virar fake news.
Muita gente pelo mundo inteiro tem uma mania de disseminar notícias sem checar a informação. Eu já passei por isso uma vez, duas. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, uma pesquisa americana mostra que notícias falsas têm 70% mais chance de serem compartilhadas. Aqui no Brasil, especificamente, 42 milhões de pessoas compartilham notícias pelo WhatsApp e 12 milhões compartilham notícias falsas. E tudo isso muito simples, a partir de um único clique. Quando o assunto é compartilhar e comentar notícias pelas redes sociais, o Brasil também se destaca, à frente de Estados Unidos, Inglaterra e França. Um indício de que lemos notícias de segunda mão, em vez de buscá-las em fontes mais confiáveis. As notícias falsas ganharam tanta proporção que hoje existem sites especializados só em checá-las e publicar a verdade. Se ela pede para ser compartilhada com muita intensidade, por exemplo, compartilha, passa para o próximo, isso é um sinal. Geralmente essas notícias têm erros de ortografia, porque a pessoa escreveu na pressa no intuito já de repassar a informação. E como sempre, o mais básico de tudo é dar aquele Google, porque se uma notícia geralmente não foi divulgada num dos portais de confiança, que é o que a gente chama de a imprensa tradicional, é muito provável que esse assunto seja mentira. Fiquemos atentos, né, à fonte dessas informações. Muita gente espalhou notícias falsas desde as eleições e continuam espalhando notícias falsas, mesmo evidentemente ela ser falsa, né? Enfim, vamos ter mais juízo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui. Na verdade, a gente sempre incentiva, né, as pessoas a participarem, a interagirem conosco. Tem aqui o Afonso Araújo, ele fala que é lá de Campina Grande, está acompanhando a gente. Sempre que pode ele assiste. Um abraço, Afonso, obrigado pela sua audiência aí, lá de Campina Grande, na Paraíba. A Conceição Dias também está junto com a gente, aqui também o Manuel Rosa. Tem um destaque aqui também do Sidney, que é daqui de São José dos Campos. Ele falou que fecha 2 ruas em São José. A gente estava comentando aqui dos bloqueios das ruas por conta do Natal. Ele está criticando aqui, fazendo uma crítica, falando que fecha 2 ruas em São José, mas esquece quem trabalha no transporte. E esquece que entre a Praça Afonso Pena e a rodoviária fica um caos. O ônibus não consegue fazer horário. Enfim, quem utiliza esse transporte público, quem vive o dia a dia, sabe muito bem, né, da realidade do trânsito e tudo mais. Então, obrigado pela participação, viu, Sidney? Além também do Joseph, acho que é Joseph, né? Joseph Santos, o Afonso Araújo, quem está acompanhando também aqui é a Wanda Veloso, lá de Ubatuba, o Roberto Pereira também, de São José, e o Emerson Paulo, também de São José. Algumas pessoas que interagiram conosco nessa manhã. Continue interagindo, tá? O seu comentário é muito importante para a gente. Deixe seu comentário tanto na transmissão da SP Rio Mais, como também na transmissão do Facebook do Jornal O Vale. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar de esportes, até porque finalmente nós temos um campeão das Américas, né? Os detalhes, quem nos traz aí da final da Libertadores nessa manhã é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o Jornal Abre Aspas. Ontem foi dia de muita coisa rolando pela Libertadores. Tem também o Medina indo para a final de Pipeline do WSL. Então solta a vinheta que vai começar mais uma linha de frente. Bom, sem mais delongas, ontem, depois de muita enrolação, muito tempo aí de brigas, discussões, de decisões adiadas, finalmente tivemos a decisão da tão esperada Libertadores entre River versus Boca. Bom, para quase 90 mil pessoas no estádio Santiago Bernabéu, River Plate se tornou tetracampeão da Libertadores sobre o seu maior rival, Boca Juniors. Bom, agora vamos falar um pouco de como foi essa partida. Novamente, Benedetto apareceu na final. O jogador marcou nos 2 jogos da semifinal, no primeiro jogo da final e também no segundo jogo da final. Benedetto abriu o placar para o Boca e comemorou aí fazendo careta, mas Benedetto, não foi você quem riu por último, né? E quem riu por último, ri melhor. Quem riu por último foi o River. Lucas Prato empatou aí no segundo tempo com uma boa troca de passes, levando o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, a história do jogo se mudou quando o Barrios tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Boca numa total posição de defesa. Foi aí que o brilho do colombiano Quinteiro apareceu. Ele marcou um belo gol aí, virando o placar para o River Plate. Daí o jogo virou loucura, Boca Juniors com 1 a menos foi para cima, goleiro indo para a área, Fernando Gago se machucou e o jogo estava com 9 jogadores para o Boca contra 11 do River Plate.
Daí não teve como, Boca Juniors se lançou completamente ao ataque, desguarnecendo aí a sua defesa, e assim Pity Martinez, sempre ele, fez o terceiro, consagrando o River Plate campeão da Libertadores da América. Parabéns então River, o time da Argentina aí agora pode se encaminhar ao Mundial de Clubes que vai acontecer na semana que vem, e nós vamos estar acompanhando aqui de perto. Alguns detalhes dessa tão esperada e conturbada final de Libertadores têm que ser comentados, como por exemplo, como que lá na Espanha deu tudo certo. Lá não teve briga, não teve nenhum relato de confusão, o jogo foi muito bonito. Por que aqui na América do Sul não pode dar? É um questionamento aí ao presidente da Conmebol, que acabou levando o jogo lá para Espanha. Mas nem tudo foi ruim de levar o jogo para a Europa. Nós podemos ver, como por exemplo mostra o jornal Marca da Espanha, que o jogo teve grande visibilidade para os países europeus, que geralmente não acontece com as finais aqui da Libertadores. Bom, esperamos que para a Libertadores do ano que vem, que muita coisa vai mudar, vai ter final única, não tenhamos aí tantos problemas quanto tivemos esse ano. E agora uma notícia muito legal para a gente aqui no Brasil. Gabriel Medina, aqui de São Sebastião, está viajando para o Havaí para tentar o bicampeonato de surf. Então aí várias pessoas, amigos, jogadores famosos fizeram um vídeo com a hashtag GoMedina, desejando boa sorte ao surfista brasileiro. Confere aí. Sabe que depende dele, e quando depende dele, não tem pra ninguém. Todo o Brasil acredita em você. Eu sei que você pode ganhar e que você vai ganhar. Vai pra cima, vai com tudo. Mostra quem tu é. O Brasil inteiro tá te esperando. Venha com a taça. Muita sorte, vai com tudo. Todo mundo torcendo por você. O Brasil tá com você. Desfruta, mas desfruta muito. Foco, concentração e faz o que você sabe fazer melhor. Surfar. Você deve ser o melhor do que pra ninguém. Tô aqui torcendo por ti, um beijão, boa sorte. Deus te acompanhe. Muita sorte, vai com Deus, aproveita. O esforço é momentâneo, mas a glória é pra sempre. Vamos lá, hashtag aqui, ó, vai Medina! Vai, Medina! Vai Medina! Vai Medina! Vai lá, Medina! Vai Medina! Vai, Medina! E é desejando boa sorte aí ao Medina nas águas de Pipeline que a gente encerra o Linha de Frente de hoje. Eu volto amanhã com mais informações do esporte. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Muito bem, valeu Douglas. Com esse apoio de tantos famosos, vai Medina mesmo, não? Acho que vai. Impressionante. Vai mesmo. Até o Pelé, gente, tava lá. O Whindersson Nunes, youtuber Whindersson, Anitta, enfim, bem bacana aí essa iniciativa. Gol, Medina! Bom, falando do esporte regional aqui, as meninas do São José Futsal, elas acabaram não conseguindo aí o Campeonato Paulista, né? Se tornaram vice-campeãs. Parabéns às meninas pelo vice-campeonato. O jogo rolou em Taboão da Serra no último sábado. E aí elas tentavam buscar esse sexto título, né, na competição estadual, mas acabaram aí tendo, né, a desvantagem de entrar em campo já com o primeiro jogo ganho, né, na outra fase, enfim. Fica aí o nosso, mas pelo menos fizeram bonito. Os detalhes dessa partida você confere lá no nosso site, sprriomais.com.br, já está lá, viu? Só você clicar lá e conferir os detalhes desse jogo aí, dessa partida final da Copa Paulista de Futsal Feminino. E pelo futsal, falando do futsal, o Taubaté, ele conseguiu uma boa vitória também, ele recebeu o Barueri, né, em partida válida aí, também no sábado, na tarde de sábado, lá em Taubaté, no ginásio da Vila Aparecida, e os detalhes do jogo também estão lá no nosso portal. A vitória foi de 5-1 para o Taubaté, parabéns aí à equipe do Taubaté. E com essa vitória aí, o Taubaté fica a um empate do bicampeonato da Copa Paulista. O jogo de volta acontecerá no sábado, dia 15, em Barueri, né? O horário da partida ainda não foi definido. Os detalhes também da partida lá no nosso site, sprriomais.com.br. E para finalizarmos o São José também, finalizarmos aqui o esporte regional, o basquete, né, do São José mais uma vez, agora foi, né? Tava com um monte de derrotas aí, derrotas consecutivas, aí engrenou. Então vamos que vamos. São José venceu o Joinville, né? Recebeu o Joinville no sábado e acabou vencendo aí por 102-100. A partida foi bem disputada e equilibrada, os detalhes também no nosso portal aí. E com a vitória, os joseenses, eles pulam para o 10º lugar na classificação geral do NBB, o Novo Basquete Brasil.
seguindo aí na briga para ficar entre os 8 primeiros. O próximo compromisso do basquete do São José será na quinta-feira, agora dia 13, contra o Brasília, aqui no ginásio Lineu de Moura, às 8 horas da noite. Muito bem, boa sorte às equipes. Antes de encerrarmos, ontem teve o encerramento da 5ª edição da CCXP, a Comic Con Experience, lá em São Paulo. Trata-se aí do maior evento de cultura geek pop do Brasil. Foram 262 mil pessoas que passaram por essa feira. Deste número, 50% corresponde a São Paulo e o restante está distribuído pelos demais estados do Brasil. Quem passou pelo evento veio preparado aí para gastar também, viu? O ticket médio aí de compras foi de R$300. E falando em conteúdo, a CCXP trouxe grandes astros do cinema. Você está vendo aí algumas imagens dos cosplays também, que é uma atração à parte da CCXP, né? E dentre os astros, teve um painel da Sony com uma surpresa aí que o elenco do novo filme do Homem-Aranha esteve presente. Aí não foi anunciado. O Tom Holland, que é o ator que interpreta o Homem-Aranha, esteve presente nesse painel, acompanhado também do Jack Gyllenhaal, que é um outro ator também famoso dos Estados Unidos, além de Sandra Bullock. Não sei se você se lembra, Zé, Miss Simpatia, algumas comédias românticas aí que ela fez, esteve também presente no painel da Netflix. O Zachary Levi, né? Zachary Levi, que faz o Shazam, o filme novo aí da DC Comics. Aí a Brie Larson. A Brie Larson é a Capitã Marvel, né? Um filme que é um dos das mais expectativas aí de filmes para essa temporada. Ela que é a protagonista principal aí do filme da Capitã Marvel. Ela também esteve presente, além do Michael B. Jordan, que é o protagonista do filme da franquia lá do Rocky Balboa, né? O Creed 2, que vai chegar também nos cinemas. Sebastian Stan, nós tivemos um Vingador aqui no Brasil, dos Vingadores aí da Marvel. O Sebastian Stan interpreta o Bucky, o Soldado Invernal. Enfim, foram pelo menos 42 delegações de Hollywood que estiveram presentes aí nesse evento, que teve a organização aí do Grupo Omelete, né? O evento da CCXP. A estimativa, olha, os números se impressionam, né? A estimativa é que, somados, o faturamento das marcas chegue a 50 milhões de reais, né? Ainda em números, a CCXP gerou um total de 10 mil empregos entre diretos e indiretos, e foram 41 horas de programação ininterrupta durante esses 4 dias de evento. Realmente, para São Paulo, é um dos eventos, a São Paulo Expo, que ficaria na Rodovia dos Imigrantes, que também recebe o Salão Internacional do Automóvel e irá receber em 2020 a Bienal Internacional do Livro. É realmente algo que é uma estrutura gigantesca para um evento que movimenta tanto, né, com relação a dinheiro, mas também pessoas aí que são apaixonadas por quadrinhos, filmes e séries do Brasil inteiro. É bacana, né, Zé, ter um evento desse porte aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Bom, e essas imagens aí, aliás, a gente vai preparar um videozinho. A gente esteve lá na cobertura da CCXP. A gente prepara um videozinho aí especial desse evento, que estará aí disponível ainda na parte da tarde no Facebook nosso. Por isso, fique ligado aí na programação, fique ligado aí nas nossas redes sociais com esse vídeo especial da Comic Con Experience. Muito bem. Zé, nesse comecinho de semana, agradecendo aí, né, mais uma vez. E uma ótima semana, a gente se encontra amanhã. Isso aí, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a você que acompanhou o Jornal Abre Aspas nesse comecinho de semana. A gente se despede agradecendo a sua participação. Lembrando que o conteúdo permanece na íntegra nos Facebooks da SP Rio Mais do Jornal Vale e também no nosso site sprriomais.com.br. Uma ótima segunda-feira, um excelente começo de semana e até amanhã.